Vamos ver qual é o 0 a 100. BYD promete 3,8 segundos. Será que dá os 3,8? Então vamos lá. Freio, acelerador e saindo. E olha aí, no painel do carro deu 3,7, mas no GPS deu 3,91. BYD Seal, o sedã 100% elétrico com pegada altamente esportiva. O carro tem tração integral nas 4 rodas, potência de mais de 500 cavalos, 60 kg de torque. Ele vai de 0 a 100 em apenas 3,8 segundos e tem muita tecnologia embarcada. Nesse vídeo eu vou colocar para vocês os principais destaques desse modelo aqui, que na prática, hoje no mercado brasileiro, não tem concorrente direto, principalmente pelo custo-benefício. A BYD vende esse carro no mercado falando que ele é um tipo de Sport Coupé, e o motivo disso está nessa traseira, que tem esse caimento aqui mais suave, lembrando bastante um veículo coupé. Mas na prática ele é um sedã, primeiro porque o porta-malas não se comunica com o interior do carro. E se a gente fosse fazer uma comparação com o mercado brasileiro, ele até poderia ser encaixado como um sedã grande, porque ele tem 2,92 metros no entre-eixos e 4,80 metros de comprimento. Os sedãs médios no mercado brasileiro estão em torno de 2,70 metros no entre-eixos. A tração do BYD Seal funciona assim. No eixo dianteiro, ele tem um motor síncrono de ímã permanente. Já no eixo traseiro, ele tem um motor com tecnologia assíncrona. São motores elétricos, porém com tecnologias e funcionamentos diferentes. Até por isso, as potências e torque não são iguais. O motor traseiro, por exemplo, tem mais potência e mais torque, mas a potência e o torque máximo é a combinação desses dois motores elétricos. Aqui na frente, o motor elétrico tem uma equivalência de potência máxima de 213 cavalos e 230 Nm. Quando a gente vai no eixo traseiro, aí o motor tem uma equivalência de potência de 313 cavalos e 360 Nm. A combinação de torque e potência é a soma desses números. Mas o fato interessante é que muita gente fala: o carro 100% elétrico sempre tem motores elétricos com torque instantâneo. E isso não é verdade, até porque eles têm tecnologias diferentes. Aqui na frente é um síncrono de ímã permanente e lá atrás é um assíncrono. O objetivo em colocar dois motores diferentes é eles se complementarem, porque às vezes um motor é mais eficiente numa situação e o outro é mais eficiente em outra situação. O que importa é que a combinação dessas duas tecnologias garantem melhor performance. Mesmo o torque não sendo absolutamente instantâneo no motor 100% elétrico, é importante observar que quando você compara o motor elétrico com o motor a combustão, o torque máximo é obtido muito mais rapidamente do que quando comparado ao motor a combustão. E também a faixa de rotação do motor elétrico, ela também é muito maior. Assim, o carro 100% elétrico ele não precisa ter um câmbio como o motor a combustão, para você conseguir aproveitar melhor o motor em várias faixas de velocidade. O motor tem praticamente uma relação de uma única marcha com a roda e ele está sempre entregando uma boa disponibilidade de torque e potência em praticamente toda a faixa de rotação. O que o BYD Seal tem sobre o capô? Cada carro elétrico é uma surpresa. Bom, aqui já começa diferente porque você não tem aquela travinha chata aqui no capô que você tem que ficar procurando para abrir. Você aciona 2 vezes a alavanca lá dentro do carro. E olha, o capô aqui tem sistema duplo de mola a gás, muito mais conforto para abrir aí o compartimento. E como vocês estão vendo, tem tudo uma proteção de plástico, só que aqui no meio você tem uma espécie de porta-malas dianteiro para você levar mais algumas outras coisas. Esse compartimento funciona exatamente igual ao porta-malas. Ele veda tanto a questão de poeira quanto de água. Então coisas sensíveis que não podem nem sujar e nem molhar, você consegue transportar aqui na frente também. O Seal tem um sistema completo de assistência à condução, com controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e até mesmo sistema de centralização de faixa. Para tudo isso funcionar, o carro tem uma câmera aqui no para-brisa, que lê e entende o que está à frente do veículo, e também um radar eletromagnético frontal que você não consegue ver.
Com tudo isso, você tem um sistema de assistência à condução com os principais e mais avançados recursos disponíveis aí no mercado brasileiro. Os faróis trazem tecnologia totalmente em LED. Farol baixo e farol alto é do tipo projetor. Aqui você tem o farol alto, farol baixo e a luz de pisca também totalmente em LED. Cabe destacar que o farol alto também tem acionamento automático à noite. Utilizando a câmera no para-brisa, ele lê o que está à frente do carro, acende o farol alto quando não existe veículo à sua frente ou na contramão e desliga automaticamente quando ele percebe outros veículos. Como acontece em outros veículos, o Seal também tem um sistema de câmera 360 graus. Uma câmera na parte dianteira do carro, mais duas câmeras sob os espelhos laterais e uma câmera traseira, produzindo imagens em 360 graus. Só que aqui existe uma diferença importante. Além da tela do multimídia ser bem maior que nos outros veículos, você consegue usar essas imagens em 360 graus em qualquer faixa de velocidade e você ainda consegue escolher o ângulo de câmera que você quer. Nós vamos mostrar isso funcionando na prática. O Seal utiliza um conjunto de suspensão de primeiríssima linha. Aqui na frente é um sistema double wishbone totalmente independente e aqui atrás é um sistema multilink também totalmente independente. Mas a suspensão não trabalha sozinha, né? Ela precisa de um bom conjunto de roda e pneus. Roda aro 19 polegadas, com um pneu bastante largo, 2,35 de largura e ele não é tão baixo, tem um perfil 45. Mas o fato é que esse carro passou em testes bem rigorosos. A mudança de faixa de emergência na estrada, que é aquela que você tem que sair de uma faixa e ir para outra com segurança, ele consegue fazer isso perfeitamente até 133 km por hora. E o teste de alce, que é aquele que você precisa desviar e voltar para a faixa, o carro consegue executar em até velocidades de 82 km por hora, superando vários outros modelos, inclusive de preço superior. É claro que o Seal foi pensado para ser um carro de performance, por isso ele não é um veículo assim tão alto. A altura mínima em relação ao solo é de apenas 12 centímetros, o ângulo de entrada aqui na frente é de 13 graus e o ângulo de saída lá atrás é de 14 graus. Então é preciso tomar um pouco de cuidado em obstáculos como valetas, rampas de garagem e até mesmo lombadas. A maçaneta do Seal ela é retrátil, ela fica para a parte de dentro da carroceria por questões aerodinâmicas. Como é que você acessa então a maçaneta do veículo? Se o carro estiver trancado e você estiver com a chave próxima do veículo, basta você chegar aqui perto, apertar esse botão que a maçaneta vai se estender aí para a parte de fora. Se o veículo estiver destrancado, a chave estiver lá dentro e a maçaneta também estiver retraída, basta apertar o botão que a maçaneta se estende para você conseguir fazer acesso ao veículo. No momento que você tranca o carro pela chave de telecomando ou lá dentro, ele retrai a maçaneta, não permitindo que ninguém tenha acesso à maçaneta. Se você está fora do carro e trancou, ele também faz aqui o rebatimento do espelho. Agora, tem mais algumas funções aqui na chave. Imagine que você deixou o carro parado naquele sol muito forte. Você quer que o interior ventile mesmo antes de entrar no carro. Você pode apertar aqui para destrancar, ele vai estender a maçaneta e vai abrir o espelho. Apertou e segurou, o que ele vai fazer? Vai descer o vidro, só que se você soltar o botão, ele para de descer o vidro. Aí você tem que apertar e segurar de novo até o final para ele abrir o vidro completamente. Mas na hora de trancar é mais simples. Só apertar para trancar, retrai a maçaneta, dobra o espelho e fecha os 4 vidros automaticamente. Esse visual do Seal não é assim por acaso, até mesmo as maçanetas retráteis estão lá por um motivo. Esse carro aqui tem um coeficiente de arrasto de apenas 0,22 aproximadamente. Isso ajuda e ajuda muito na aerodinâmica do carro. Não só na questão de autonomia, porque a resistência do vento é menor, mas também no que diz respeito à performance. Então esse visual e principalmente esse caimento aqui na traseira que sugere um veículo coupé, tá dessa forma para melhorar a aerodinâmica do veículo. Como todo veículo 100% elétrico, o Seal também tem a bateria alocada aqui no piso do carro na parte central e mais baixa. Porém, esse carro utiliza a tecnologia Cell to Body. O que é isso?
na forma de construir o carro, a bateria ela faz parte estrutural da carroceria. Não significa que a bateria é fixa lá dentro. Ela pode sim ser removida e recolocada sem nenhum problema. Porém, ela faz parte da estrutura do carro. Então ela já foi projetada para ajudar na resistência estrutural. Isso garante muito maior segurança para a bateria e também para a construção do veículo. Aliás, o detalhe, esse aqui não é um carro leve. Só para vocês terem uma ideia, o Seal tem um peso aí de 2.185 quilos. Grande parte desse peso é por conta da bateria de alta capacidade que vai no piso. Mas o ponto principal, além da bateria ter a tecnologia Blade da BYD, onde as lâminas são colocadas na vertical, aumentando a resistência, essa tecnologia Cell to Body também ajuda a aumentar a resistência de todo o conjunto do carro, além da bateria. Traseira 100% iluminada em LED não é necessariamente uma novidade, mas no Seal algumas diferenças. Você tem um elemento em LED que é coberto por uma espécie de máscara preta, produzindo aí esses pontinhos diferentes, dá um visual mais interessante. E também as lanternas traseiras são conectadas, então você tem um elemento de LED também aqui no meio. Muita gente pensa que isso aqui é meramente estético, mas também aumenta a segurança. De noite é muito mais fácil ver o carro à distância quando as lanternas são conectadas, quando comparado a carros que só têm lanternas nas extremidades. Isso aqui ajuda a aumentar a segurança, principalmente em estradas. Porta-malas para facilitar a vida tem acionamento elétrico, inclusive pela chave de telecomando você consegue fazer o acionamento para abrir completamente a tampa. E não é só abrir não, você consegue também apertar aqui para fazer o fechamento da tampa. E se eu não quiser usar a chave de telecomando, tem uma outra opção, apertar esse botãozinho aqui que ele também faz a abertura. E olhando atentamente o porta-malas, coisas interessantes como a dobradiça, mesmo sendo do tipo pescoço de ganso, ela entra aqui em área protegida dos dois lados. Então você pode usar o porta-malas na sua amplitude máxima, que na hora de fechar a tampa não tem o perigo da dobradiça bater nas suas bagagens. O espaço aqui é de 400 litros, isso na medição VDA, mas tem mais uns detalhes, por quê? No porta-malas a gente consegue ver ali do lado o subwoofer, que é a caixa de reforço de grave. Desse lado aqui você tem esse compartimento com rede para colocar aquelas coisas que não devem ficar rolando aí dentro do compartimento. E levantando aqui, você tem mais um compartimento adicional para guardar miudezas, aquelas coisas mais sensíveis, para separar aí nos dois compartimentos. E tem mais um detalhe, na hora que você levanta aqui o piso, aí você encontra mais um compartimento adicional, aqui você tem o triângulo, o anel para você poder tarrachar no para-choque e fazer um reboque eventual pequeno do carro, e aqui o kit selante e o compressor. É importante destacar que esse carro não possui step, então a solução é justamente aquele compressor com o kit selante. O Seal tem uma bateria de alta capacidade do tipo Blade, composta aí por lítio ferro fosfato com 82,5 kWh. Para carregar essa bateria, aqui na parte de trás do lado direito do carro, você tem a tampa para acessar as tomadas de carregamento. A primeira é essa aqui em cima, padrão de corrente alternada AC do tipo 2. Mas a gente pode ver aí que esse carregador embarcado ele é monofásico. Ele só tem aqui o pino L1, não tem nem o L2 nem o L3. Através dessa tomada, a potência máxima que você consegue colocar no padrão de corrente alternada é 6,6 kW. Se você precisar carregar mais rapidamente o veículo, aí você vai usar a tomada de corrente contínua, liberando aqui a parte de baixo e usando todo o conector. Nesse caso, a potência máxima de carregamento será de 150 kW. O BYD Seal tem um teto panorâmico. Isso que vocês estão vendo aqui não é uma pintura preta do teto, é um vidro que pega toda a área superior aqui do veículo. Então lá por dentro, a visão superior não é só de quem vai na frente, é também de quem vai atrás. E esse vidro aqui tem aqui obviamente um tratamento térmico, uma vez que ele permite mais a entrada de luz, mas ele precisa filtrar aí grande parte do calor que o carro recebe pela parte superior.
Esse teto aqui por dentro ele é bastante amplo. Dessa lateral aqui até a parte traseira e lá na frente é tudo vidro. Você tem uma visão superior espetacular. Porém, tem um detalhe. Não existe aí uma rede de redução solar como a gente conhece na maioria dos carros, que geralmente é uma rede retrátil. Ela pode ser comandada manualmente ou eletricamente. Aqui não tem essa rede de série no carro. Para quem não quer tanta iluminação vindo assim da parte superior do teto, tem uma solução. Existe esse acessório aqui que vem dentro dessa sacola. Tá vendo aqui? Tá dobrado. Eu vou desdobrar isso aqui para vocês. Tá vendo? Existe aqui uma tela protetora, que ela é feita aqui com alguns ganchinhos na lateral e num tecido mais escuro, que você monta lá no teto do carro. São duas peças, inclusive eu já deixei uma aqui dentro montada, vamos ver como é que ela fica. Aqui na parte traseira, tá vendo? Ó? Ela vai encaixar daqui dos lados e você tem a opção de montar ou só na dianteira e deixar a traseira sem, só na traseira e deixar sem na dianteira, ou montar as duas peças. E quando você não quer usar, é fácil. Você vem aqui, dobra essas peças e coloca lá dentro daquele saquinho. E como eu dobro essa peça? Precisa de um pouco de jeito, mas não é assim tão difícil. Você pode pegar aqui, usar o joelho, dobrar a parte do meio, pronto, ela vai ficar aqui desse tamanho, dobradinha. E aí você consegue colocar ela aqui dentro do saco de proteção. Aqui no banco traseiro do Seal, várias coisas legais, começando pelo espaço de pernas. Do meu joelho encosto do banco, praticamente um palmo. A movimentação de pés aqui é muito boa, lembrando, o assoalho traseiro completamente plano. Tem mais. Se não tiver a quinta pessoa aqui, você pode usar o descansa-braço como 2 porta-latas. Tem também saída de ar-condicionado para quem vai aqui atrás, porta-objetos. Aqui na parte de baixo, carregador USB-A e USB-C para dispositivos eletrônicos. E atrás dos bancos dianteiros, nos dois lados, você tem esse espaço, que é muito bom para colocar revistas ou tablets. E tá vendo esses dois bolsinhos aqui? Olha como ele é prático para você colocar, por exemplo, smartphone. E ainda dá para colocar com a tomada para cima, para ligar com mais facilidade aqui no carregador. Bastante completo. Mais algumas coisas. Alça de segurança aqui no teto. Vocês estão vendo aqui a luzinha em LED, inclusive, ó. Ela tem aí uma intensidade maior, porque essa intensidade é quando você está usando para leitura. E essa daqui é quando as portas estão abertas. E tem mais uma outra coisa importante. Os mais atentos vão notar aqui o adesivo de airbag, porque esse carro tem airbag lateral no banco traseiro, totalizando 8 airbags. O acabamento no Seal é muito bom. O banco, por exemplo, ele tem esse couro sintético, microperfurado na região onde você senta, encosto de cabeça fixo, com essa abertura aqui no meio. Quando a gente vai para a porta, você também tem o couro sintético onde você apoia o braço, um material que se parece aí com o notebook na parte superior da porta, contornando aí a maçaneta, e também um plástico com um design diferente, compondo aí o visual da porta. Vindo para dentro do carro, nessa parte superior aqui você tem um material emborrachado, o mesmo plástico da porta com esse visual diferente e o material que parece notebook. E para fechar, o banco do passageiro também tem ajustes elétricos, como altura, distância e inclinação do encosto. Entre os bancos dianteiros tem esse descansa-braço acolchoado. O detalhe é este sensor aqui do NFC. Se você não quiser usar a chave, existe um cartão inteligente que você pode utilizar aqui para dar a partida no carro e até mesmo abrir o veículo. Embaixo você tem aqui um porta-objetos, inclusive ali tem o símbolo da chave para quando você precisa fazer a partida e a chave está sem bateria. 2 porta-latas. Atenção que esse lado do porta-latas ele pode ir para baixo. Se tiver um copo mais profundo, ele consegue descer. Não precisa usar mais fundo, aperta o botão e ele volta para a posição original. Aí aqui você tem vários controles, 2 carregadores de celular por indução que você ativa e desativa pela tela da central multimídia. E aqui na parte de baixo, um console flutuante, além de mais algumas conexões aqui para carregamento de dispositivos e integração com a central multimídia. Aqui existem vários comandos. Esse seria a alavanca de câmbio, praticamente um seletor, onde você tem o drive, o ré, a posição neutro e o botão para você colocar o carro na posição parque.
botão para ligar e desligar o veículo. Do lado esquerdo, esse aqui é a função Auto Hold, aquele que mantém o carro parado no trânsito sem você pisar no freio, indicador de ponto cego se você quer ativado ou não, e o modo de condução para pisos de baixa aderência. E nesse botão rotativo, você alterna entre os modos Eco, Normal e Sport. Do outro lado, você tem os controles do ar-condicionado, onde você consegue colocar o ar-condicionado rapidamente em modo automático e ligar e desligar o ar-condicionado, além do desembaçador do vidro dianteiro. E aqui, o volume da central multimídia. Esses dois espaços à frente da alavanca de câmbio são carregadores de celular por indução. Normalmente os carros têm um, o Seal tem dois. Então se o seu celular for compatível, você pode colocar aqui, que ele vai fazer o carregamento de até 2 dispositivos. Mas vamos supor que você não queira usar esse espaço como carregador, e sim como porta-objetos. Dá para fazer isso. Pela central multimídia, você vem aqui na parte superior, no menu de atalho, clica nesse botãozinho aqui, e você tem aqui a função para desativar o carregamento, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Aí ele vai virar um porta-objetos. Quer voltar a utilizar o carregador? Só acionar, que ele vai começar a carregar novamente os dois smartphones. Assim você consegue escolher se você quer carregador ou porta-objetos. O ar-condicionado desse carro, você até pode comandar ele pelos botões aqui do lado, para ligar e desligar e na posição automática, mas todas as configurações serão feitas diretamente pela tela da central multimídia. Ele é um digital e automático de dupla zona. Agora, existem alguns atalhos. Imagine que você está usando aqui o navegador e você quer acessar rapidamente o ar-condicionado. Se você usar a função de 3 dedos na tela, ele já vai automaticamente abrir o controle de temperatura. Isso na vertical. Se você fizer os 3 dedos na horizontal, aí ele vai mexer na velocidade do ventilador do ar-condicionado. Quer voltar de novo para a posição automática? Só apertar aqui o botão no console que ele põe na posição automática. Se você quiser acessar mais informações, aperta a tecla Home, aperta esse menu e ele vai abrir todas as funções do ar-condicionado diretamente na tela. Algumas coisas bem diferentes que esse carro tem. O sistema de ionização do ar-condicionado. Com esse ícone desligado, é um ar-condicionado normal. Com esse ícone ligado, ele até muda aqui um pouco a animação, coloca aqui umas bolinhas, que ele está fazendo a ionização do sistema de ar-condicionado. E não é só isso que muda, porque se você olhar a saída de ar do carro, você vai perceber que elas não têm direcionadores. Você controla o direcionamento da saída de ar pela tela da central multimídia. Então você tem aqui, por exemplo, a função ficar, ele muda o foco para deixar direcional para a pessoa. Você tem a função evitar, que aí ele vai colocar o ar para cima, de modo a não vir diretamente na pessoa. Tem uma função balancear, que ele vai ficar permanentemente oscilando o direcionador de ar, alternando as posições. Tem uma outra posição, que é uma posição livre, para a saída do ar sem um direcionamento específico, ou ainda, você pode ter o desligado, que aí ele vai parar a ventilação, e ele vai respeitar isso no lado do passageiro e também no lado do motorista. O ar-condicionado tem um menu especial aqui de purificação do ar. Nesse menu você consegue ver como estão a saturação de partículas do lado de fora do carro e também do lado de dentro. Se você quiser ativar o filtro de partículas, é só apertar aqui. A partir desse momento, ele vai filtrar o ar que está entrando no carro. Além disso, você também tem a função da ionização. E se ele perceber que o carro está com muitas partículas do lado de dentro, ele executa uma purificação rápida de forma automática. E você também consegue forçar essa purificação apertando esse botão. Você vai perceber que o ar-condicionado começa a funcionar mais rápido, ele fecha a circulação do carro automaticamente para fazer essa purificação. Na hora que ele acaba a purificação, ele volta aí ao estado normal do funcionamento do ar-condicionado. Também é possível climatizar os bancos dianteiros através desse menu. Então o motorista tem a possibilidade de ventilar um nível, ventilar 2 níveis, ou então aquecer um nível e aquecer 2 níveis. O mesmo vale para o banco do passageiro. E através desse menu é possível também fazer o aquecimento do para-brisa traseiro e dos espelhos laterais, justamente para desembaçá-los quando o clima está muito frio.
Quando o motorista está fora do carro e o carro está trancado e ficou muito tempo no sol, é possível fazer a partida remota. Só que aqui não tem um motor a combustão, né? É um carro 100% elétrico. O objetivo disso é ligar o ar-condicionado remotamente. Você faz isso através desse botão. E você ainda consegue configurar mais algumas coisas. Aqui no menu do ar-condicionado, quando você vem em configurações, você tem, por exemplo, a escolha do tempo de funcionamento do ar-condicionado quando você faz a partida remota. Se você quer 10 minutos, 15, 20, 25 ou 30. O tempo que você escolher aqui, depois que você der a partida aqui pela chave de telecomando, é o tempo que o ar-condicionado vai ficar ligado se você não desligar remotamente. Você também pode reduzir a ventilação durante as chamadas, para não ficar tanto barulho no carro, recirculação automática do ar e escolher se você quer o ar-condicionado usado no modo conforto, que consome um pouco mais de energia, ou no modo econômico, que poupa mais bateria. O ar-condicionado num veículo 100% elétrico está pendurado diretamente na bateria de alta capacidade. Ele não chega a impactar tanto assim na autonomia do carro, mas ele tem um impacto, ainda que pequeno, e a gente consegue ver isso. Aqui o carro está projetando 498 km de autonomia. Agora eu vou ligar o ar-condicionado. O sistema já está usando a bateria de alta capacidade para fazer o ar-condicionado funcionar, e olha o que aconteceu. Agora ele está projetando 496 quilômetros. E quando eu desligo o ar-condicionado, mais uma vez ele faz o cálculo e projeta 498. É um impacto pequeno. Na prática, o ar-condicionado tem um consumo de 2 kW em média. Então, se você usar o ar-condicionado durante 1 hora, são 2 kWh. Se você usar o ar-condicionado durante 10 horas, são 20 kWh. Ou seja, depende de quanto você usa o ar-condicionado para calcular o impacto na autonomia do veículo. Os carros da BYD são conectados, eles têm uma linha telefônica embarcada. E através dessa linha, ele pode receber uma atualização remota da central multimídia. Como a gente sabe no carro, a central multimídia controla não só as funções de multimídia, mas também funções do carro. E esse carro aqui acabou de receber uma atualização. Vamos ver como é que isso funciona? O motorista é avisado quando existe atualização no carro. Aqui nesse ícone, a setinha vermelha para cima mostra a disponibilidade de atualização. Quando você clica aqui e vem aqui no menu atualizar, ele dá essas informações, onde o carro precisa estar com mais de 20% da bateria, o capô precisa estar fechado e o carro tem que estar na posição P. Essa atualização leva aproximadamente 52 minutos, cerca de 1 hora. Mas é importante observar que está escrito aqui, ó, durante o processo de atualização, o veículo não poderá conduzir. Então você não pode andar com o carro. Você só faça essa atualização quando você tiver certeza que o veículo poderá ficar parado naquela posição por pelo menos 1 hora. A atualização não precisa ser feita imediatamente quando ela é recebida. O motorista pode adiar ou cancelar a atualização até que ele possa parar o carro num lugar seguro. E quando você cancela a atualização, não tem problema nenhum. Ela continua aqui na indicação do ícone. É só voltar aqui na versão de atualizar e clicar quando você puder atualizar. Eu estou com o carro parado, posição parque, porém ele está ligado com o ar-condicionado ligado. Vamos colocar aqui para atualizar. Mais uma vez está dando a informação de que não será possível conduzir o veículo. Então vamos clicar assim e olha aí, ele desligou o ar-condicionado do carro, apagou aqui a tela e agora ele vai iniciar o processo de atualização. Enquanto o carro está sendo atualizado, você consegue fazer algumas poucas coisas. Por exemplo, o carro está aqui, está destrancado. Então eu posso trancar o carro, posso destrancar o carro e se precisar com o carro destrancado eu ainda consigo abrir e fechar os vidros. Mas é só isso que pode ser feito enquanto o carro está sendo atualizado. E se você tentar ligar o carro durante a atualização, nada vai acontecer. Olha aí, apertando o botão, a chave está aqui dentro, ele fica totalmente indisponível enquanto a atualização está acontecendo. Agora o carro já está atualizado e depois dessa mensagem aqui na tela da central multimídia, o carro já está funcionando normalmente. Algumas dicas aqui para dirigir o Seal. Bom, para ligar o carro, basta a chave estar aqui dentro, apertou o botão Start, ele tem uma animação aqui de painel, até de tela de central multimídia. O carro está pronto para ser conduzido. Primeira dica sobre o consumo do ar-condicionado, né? Como é que a gente sabe que o carro tem um consumo do ar-condicionado? Então, primeira coisa, vamos ver aqui. O ar-condicionado está ligado,
vocês estão vendo? Vou até colocar aqui uma temperatura um pouquinho mais baixa, 21 graus aqui nos dois lados, então está refrigerando o carro automaticamente. E como é que a gente sabe que ele está consumindo energia? Porque olhando aqui no painel, lado esquerdo, você tem um indicador aqui de potência. Tá vendo aqui? 2 kW é justamente a energia que o ar-condicionado está consumindo. Se eu desligar o ar-condicionado, ó, você vai perceber aqui que tá vendo o número ali caindo para zero? Então, se eu ligar o ar-condicionado aqui, o número sobe. É justamente o consumo do ar-condicionado que ele está mostrando aqui. Antes de começar a dirigir o carro, também é sempre bom conferir em qual modo de condução está o veículo. Você vai usar o botãozinho aqui do console. E aqui na parte superior, você está vendo aqui a indicação do modo. Está ali no modo normal, aí você pode colocar aqui. No modo Sport vai ter essa barrinha vermelha, ou no modo Eco. Então, o carro vai se ajustar para esse tipo de condição. O modo Eco, o carro fica menos responsivo, você percebe que a aceleração é um pouco mais lenta. Normal, normal, e o modo Sport ele entrega mais. Mas você também tem um outro modo aqui, que é esse botão para o piso de baixa aderência. No caso, seria mais para neve, né? No Brasil a gente não tem neve, mas pode funcionar muito bem, por exemplo, quando você tem aí uma estrada muito escorregadia, né? Mesmo sendo de asfalto, choveu, molhou, ou até mesmo pisos de baixa aderência, exemplo de um gramado molhado. Câmera 360 é um recurso muito legal desse carro. Então toda vez que você engata a ré, automaticamente ele já põe a imagem da câmera 360 aqui na tela da central multimídia. Então você tem a imagem superior do carro com as 4 câmeras e a imagem traseira, que inclusive tem ali linha de guia dinâmica. Mas você também consegue usar essa câmera para frente. Quando você coloca drive, ele já deixa aqui a câmera 360, porque ele entende que você podia estar manobrando. Você consegue escolher imagens diferentes. Então, na câmera dianteira, você tem aqui uma opção de grande angular. Para que serve isso? Você está entrando numa via de grande movimento de carros, né? Com essa grande angular você consegue ver os carros que estão se aproximando ali pela lateral. Você também tem uma imagem próxima à roda, olha a roda do lado esquerdo, e você tem a imagem da roda do lado direito. Então você consegue, mesmo dirigindo o carro, escolher qual câmera que você vai usar, ou essa aqui que mostra aí as duas rodas. E eu vou deixar nessa imagem aqui para a gente justamente ver como é que a gente faz ali um alinhamento com o teste de tração. E tem mais uma. Esse daqui é o carro transparente. Então ele passou, ele gravou por onde você passou e ele exibe. Então vamos ver isso aí funcionando, só para ver aí o alinhamento de tachão. Então a gente tem a imagem da câmera. Eu vou pegar e alinhar aqui com os tachões. Olha lá, já estamos vendo, ó, a pista ali, ó. Olha os tachões aqui. E se você quiser ativar a câmera de novo, só apertar o botão aqui no volante, ó. Olha que legal. Você consegue ver aí por onde o carro está passando de forma bem simples. E o mais legal é que essa câmera você consegue usar em qualquer faixa de velocidade. Você viu que ele desligou automaticamente, mas eu acionei aqui pelo volante agora, e se eu quiser usar essa câmera assim na estrada a 100 km por hora, eu consigo. E uma coisa que eu costumo fazer quando eu ando com carros da BYD é usar o super espelho retrovisor. Como é que é isso? Eu ponho nesse modo aqui, ó, quando eu estou dirigindo. Então ele passa a exibir a imagem traseira exatamente como se fosse um super espelho retrovisor. É muito bom isso aqui quando você está no trânsito pesado, ou até mesmo em grandes cidades, né? Porque a imagem que você tem aqui acaba sendo muito melhor do que a do espelho do carro. Bom, voltando aqui à questão da dirigibilidade com a câmera 360, ó, tô chegando aqui numa lombada e eu não vou fazer o teste de lombada com esse carro. Por quê? Como eu expliquei antes, temos aqui um carro baixo. Então a frente do Seal, ela é efetivamente baixa. Raspa com muita facilidade em lombada, valeta e buraco. Logo que eu peguei o carro, eu já percebi isso. Então você tem que tomar muito cuidado nesse tipo de obstáculo. Na prática, o Seal é como se você estivesse dirigindo aqueles esportivos de verdade. Então, obstáculos, tome bastante cuidado, reduza a velocidade para você não ter perigo nem de raspar a frente ou até mesmo o meio do carro em lombadas mais altas. É importante destacar que o Seal tem uma suspensão que tende também a ser macia, né? Então ela consegue absorver muito bem a rugosidade do piso e o acabamento do carro também é legal para isolamento acústico.
Então quando você anda num piso desnivelado, você praticamente não sente. Agora, para nossa manobra de fim de rua, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou mudar a câmera aqui para imagem lateral, para a gente poder fazer o alinhamento do carro ali, ó, com o limite da guia. Olha que legal. Olha como é fácil nesse carro aqui. Você pode colocar essa imagem também, que você vê toda a frente do carro, ou orientar aqui pelo lado. Então a gente já viu que o carro está alinhado direitinho ali com a guia. Agora eu vou mudar para a câmera dianteira e vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Parando aqui no nosso ponto de referência, que dá para você ver bem onde a gente faz a manobra. Ó. Uma volta e um quarto para virar todo o volante. Essas câmeras ajudam e ajudam demais aí nos carros da BYD. Olha aí. Aqui teríamos os 90 graus, mas ainda não encostou o pneu na guia. Agora eu vou encostar o pneu na guia. Então ele praticamente faz os 90 graus com o pneu encostado. Aqui a gente consegue ver os dois pneus dianteiros. Então vou engatar a ré, voltar aqui um pouquinho para não ter perigo de forçar o sistema da direção. Desvirar o carro, olha que legal, linha de guia dinâmica, mostra aqui o caminho que você vai fazer. E vamos concluir aqui a nossa manobra. Mais a câmera, mais a carroceria transparente, né, que ele vai gravando por onde passa. É muito legal essas câmeras, muito legal mesmo. Aqui vamos até usar a imagem dianteira, olha só. O carro saiu aqui do centro para a esquerda, então ele não usa pouco espaço para manobrar. Aliás, ele usa bastante. Tem picape que usa esse espaço. Mas, como você tem a câmera 360, que você escolhe a visão que você quer aqui, do jeito que você quer, a hora que você quer. Tem também aqui o recurso da imagem em 3D. Olha que legal esse recurso. E mesmo que você esteja andando com o carro, você consegue usar esse recurso. Então, ter um pouquinho mais de espaço, fica muito fácil manobrar o carro usando todos esses recursos. E olha, eu não conheço outros carros além dos carros da BYD que você consegue ficar com a câmera ativada em qualquer situação. Em praticamente todos, você só consegue usar elas até 30 km por hora. Isso não acontece nos carros da BYD. Aceleração aqui de 0 a 100. Para isso, eu vou colocar primeiro o carro aqui no modo Sport, que é o modo mais bravo do modelo. Vou desligar aqui o programa de estabilidade do carro. Então a gente já está com a condição, digamos assim, mais forte do carro. A gente também tem aqui a possibilidade do timer, que ele faz a cronometragem. Mas lembrando, hein, o cronômetro do painel não tem a precisão do GPS. O GPS é mais preciso, a gente vai até ver a diferença de um para o outro, né? Então o que eu vou fazer aqui? Pisar no freio, pisar no acelerador, soltar. Vamos ver qual é o 0 a 100. BYD promete 3,8 segundos. Será que dá os 3,8? Então vamos lá. Freio, acelerador e saindo. E olha aí, no painel do carro deu 3,7, mas no GPS deu 3,91. Vou repetir a aceleração de novo no modo Sport, só que eu vou fazer duas coisas aqui. Na parte de energia, eu vou desligar o ITAC, que é uma espécie de controle de gerenciamento de tração do carro. E também vou desligar o ar-condicionado. Vamos ver se vai mudar alguma coisa? Então vamos lá. Pisando no freio, acelerador, saindo. E olha aí, no painel do carro deu 3,8, mas no GPS continuou dando 3,91. Então você vê que o painel do carro não é tão preciso quanto o GPS. Agora a aceleração aqui no modo normal, com todos os sistemas funcionais, no sistema padrão e o ar-condicionado ligado. Não dá para usar o timer temporizador do carro, tá, pessoal? Aquele timer só funciona no modo Sport, mas eu consigo fazer aqui a largadinha estolada. Vamos lá. Freio, acelerador, soltando. E aí, pelo GPS, deu 3,99. E no modo Eco, será que muda alguma coisa? Vamos descobrir agora. O carro já está no modo Eco, saindo. Claramente você vê que o carro acelera menos, né? A saída é mais mansa. E muda bastante coisa. 0 a 100 foi em 5,54.
Para o carro é mais lento, mas 5,54 ainda é excepcional se comparado com outros modelos. Hora da gente testar o Seal na estrada para autonomia e também assistências à condução. Mas antes, falar um pouco do computador de bordo do carro. Então aqui na tela da central multimídia, aqui no menu energia, você tem duas opções. Você tem aqui consumo médio, só que atenção, esse consumo médio que ele mostra aqui é sempre da referência dos últimos 50 quilômetros, e isso não é muito bom, porque se você fizer uma viagem de 200 quilômetros, os primeiros 100, você está usando o carro de forma mais esportiva, e depois nos próximos 100 você usa de forma mais econômica, esse consumo aqui não vai refletir aquele consumo da forma mais esportiva, ele vai refletir apenas os últimos 50 quilômetros. Então ele tem esse problema de precisão no que diz respeito a você querer fazer toda uma viagem. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou reiniciar o gráfico de consumo, e você também tem aqui uma outra opção, lista de energia, onde você pode repor os dados aqui de condução e de velocidade média, tá vendo aqui, ó, reposição, dá o ok, ele zera. Esse número que você vê aqui em cima, quilometragem e consumo médio acumulado, é da vida do carro. Então 22,3 kWh para cada 100 km é o que o carro gastou, em média, em 2.055 km. Esse carro aqui é muito novo, mas esse número não dá para zerar. Particularmente, eu não entendo o objetivo disso. Penso eu que poderia ser possível zerar para você medir a viagem que você faz, mas infelizmente não é assim que funciona o computador de bordo da BYD. Eu vou fazer uma viagem até a cidade de Indaiatuba, dá aproximadamente aí uns 50 km daqui até lá. Eu estou aqui com o Trip A zerado aqui embaixo, o carro tem o Trip A e o Trip B apenas para quilometragem, né? Ele não tem, infelizmente, a média de consumo dessa forma. Agora, nós estamos com 94% da bateria, a bateria está quase que cheia. Eu vou colocar o carro aqui na posição Eco, ele até já está aqui, tá vendo? Normal, Sport. Vou usar ele na condição Eco e a intensidade de regeneração eu vou deixar em alto. Vamos ver quanto que esse carro vai consumir nesse trecho de 50 km, porque daí a gente vai ter aqui a curva de energia para ter uma ideia do consumo, dirigindo de forma moderada. O Seal tem várias assistências à condução. Vou começar testando o sistema de permanência de faixa. Primeiro você precisa saber se está ativo isso na central multimídia, e não é difícil ver. Você vem aqui na Home, aperta o botão de carrinho, você tem aqui a função ADAS, e aí você vai vir aqui em auxílios à condução. Tá vendo ali? Sistema de apoio de faixa de rodagem. Vai clicar, olha lá, tá ligado. Inclusive ele tá com o modo de assistência, tanto de aviso e prevenção, e o alerta ele tá para vibração. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou forçar o carro para fora da faixa de rolagem. Não tem mais nada ligado. Só vou forçar o carro para fora, olha só. Tá vendo? Ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Mais uma vez. Então, esse é o sistema de permanência de faixa. Você também tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Botão aqui no volante, que fica aqui no conjunto esquerdo. Você vai apertar ele, pronto, ele já está ativo ali o controle de cruzeiro. Aí você vai programar a velocidade, ó. Então aqui no caso, estou numa rodovia que a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Consigo escolher aqui a distância que eu quero em relação ao carro da frente. São 4 distâncias diferentes, eu vou colocar na menor possível. Então, o carro está lá na minha frente, ele está acelerando até a velocidade, buscando ou a velocidade máxima ou a distância. A gente percebeu aqui que ele ficou na distância, porque o carro à minha frente está andando numa velocidade abaixo dos 110 km por hora, né? Então, é importante destacar que esse controle de cruzeiro adaptativo aqui, ele tem a função também stop and go. O trânsito para, ele para o cara completamente, o carro da frente saiu rápido, ele já sai imediatamente. A gente vê que funciona muito bem. Além do controle de cruzeiro adaptativo, esse carro também tem o controle de cruzeiro inteligente. Inclusive, você precisa ver se na central multimídia, ele aqui no caso está ativo. Então, eu estou usando o controle de cruzeiro adaptativo. Eu vou cancelar ele, pisei no freio. Agora, para usar o controle de cruzeiro inteligente, aí é o botãozinho mais extremo aqui do lado esquerdo. Você aperta ele, e aí o que ele vai fazer? Além de manter a velocidade, ele também já centraliza o carro na faixa, olha só. Eu estou aqui numa pequena curva na estrada, você consegue ver esse volante verdinho aqui no painel, que está mostrando a função do controle de cruzeiro inteligente.
ele mantém o carro centralizado, não é permanência, é centralização de faixa. Você pode ver aqui pela curva que ele está acompanhando, mas já já ele vai perceber que eu não estou com a mão no volante, olha lá, já começou a reclamar. Aí eu tenho que dar um input aqui no volante para ele saber, ó, o motorista está acordado, né? Tá controlando, mas eu preciso dar inputs de vez em quando para o carro não ficar dirigindo sozinho. Então, se você quiser, você pode escolher entre o controle de cruzeiro adaptativo puramente ou o controle de cruzeiro inteligente, que daí ele faz a centralização de faixa. Aqui na estrada agora eu tô pegando um pouquinho de trânsito, provavelmente alguma obra ou acidente. E ó, tô usando aqui o controle de cruzeiro inteligente, né? O carro tá programado ali para o 110, centralização de faixa, o trânsito parou, o carro parou. Agora, à medida que o trânsito anda, vamos ver, ó, agora o carro da frente vai andar, vamos ver se ele vai sair sozinho. Olha aí, saiu sozinho, eu não precisei acelerar, apertar botão nenhum aqui. Então ele tem essa função stop and go, que para o trânsito pesado de grande cidade é excepcional para deixar o motorista muito mais relaxado, né? Mantendo o carro na distância correta e aí fazendo toda a operação de frear e acelerar sozinho. Muito legal. Acabei de chegar aqui no meu destino em Indaiatuba, para ser preciso, na concessionária BYD do grupo Daruge. E olha só, eu rodei ali 51,3 quilômetros. O carro agora está com 81% de bateria, então ele gastou aí 13% para fazer esses 51,3 km. Mas o que interessa para a gente é a média de consumo. Eu andei de forma moderada. Deu uma média ali de 18,3 kWh para cada 100 km. Considerando essa média de estrada, que é um pouco maior do que a média na cidade o carro seria mais econômico. Então, com essa média, considerando a bateria plenamente carregada, esse carro aqui rodaria 450 quilômetros. Então você vê que é um número diferente daquele de quando a gente carrega o carro, que ele projeta os 520. Aquele número é uma condição mais ideal, como por exemplo condução na cidade. Mas ainda assim, 450 quilômetros é uma boa autonomia para o modelo. O carro agora está com cerca de 69% da bateria. Isso quer dizer que a gente vai ter que colocar aproximadamente 25,5 kWh dentro da bateria. Lembrando, né, ele tem aqui no padrão AC do tipo 2 um sistema monofásico. E um detalhe interessante que está aqui na tampa escrito, a gente já tem até uma dica. O máximo que você consegue usar é aqui uma tensão de 220 volts com 32 amperes aqui no sistema monofásico. Então vamos testar com várias capacidades para ver o tempo que leva para carregar esses 25,5 kWh. Usando aqui o nosso V-Mobiwall, lembrando que esse carregador ele pode ter potência máxima de até 7,4 kW, mas ele foi configurado para trabalhar no máximo com 20 amperes, então ele está entregando cerca de 4,4. A gente consegue confirmar isso pelo aplicativo da WEG. Tá vendo ali? Potência sendo entregue 4,43 kW. Bom, o carro já está carregando, vamos dar uma olhada ali no painel para ver quanto tempo vai levar para carregar esses 25,5 kWh. O carro está projetando aí 7 horas e 30, só que tem um detalhe importante. Aqui do lado, ele está informando que o carro está recebendo, na prática, 3,7. Existe sim uma perda energética entre o que o carregador entrega e o que a bateria recebe. Uma das coisas pode ser até mesmo o sistema de proteção térmica da bateria, né? Então ele ativa o sistema de gerenciamento térmico e esse sistema consome energia. Então nem sempre toda a energia que sai do carregador chega na prática na bateria. Mas o ponto é que para carregar apenas 25,5 kWh, vocês estão vendo que vai demorar bastante. Agora vamos fazer o teste usando o nosso carregador portátil, o VMOB Easy, carregador que pode funcionar aí até com 20 amperes numa tomada convencional. Então a gente está aí usando uma extensão, uma tomada 220 aterrada, o carro já está carregando. Vamos ver o tempo que leva aí com o carregador portátil VMOB Easy. Primeiro olhando a potência que está chegando na bateria, olha só, 3,7 kW, a mesma do carregador de parede, e indicando ali o mesmo tempo de recarga, de 7 horas e 28 para fazer o carregamento completo da bateria desses 25,5 kWh que faltam. Vale destacar que o VMOB Easy está entre os mais potentes carregadores portáteis do mercado, chegando aí a 4,4 kW.
mas ele pode ser configurado para trabalhar com 16 amperes, 10 amperes, 6 amperes. Isso pode ser muito importante, dependendo do tipo de tomada que você tem, uma tomada mais antiga, você consegue reduzir a potência para ele não sobrecarregar o sistema elétrico da casa ou do local onde você está. E ele também tem sensores que percebem se houver flutuação de carga, de tensão, alguma coisa desse tipo, ele reduz automaticamente a potência do carregador para manter o carregamento e não interromper o carregamento da bateria do veículo. Agora, usando o carregador portátil que estava aqui com o carro, dentro dessa bolsa aqui. Esse carregador portátil da eWolf é um carregador que também pode ter a potência selecionada entre 8, 10, 13 e 16 amperes. Só que com 16 amperes, a máxima potência que você consegue utilizar nesse carregador é de 3,5 kW. Vocês estão vendo que o carregador já está ligado, inclusive ali no veículo. Agora vamos dar uma olhada lá dentro para ver quanto tempo é necessário para a gente conseguir fazer o carregamento completo da bateria. E olha só, a potência que está efetivamente chegando na bateria é de 2,9 kW, também está tendo uma perda. Só que aí o tempo aumentou bastante. Agora são necessárias 9 horas e 15 minutos para fazer o carregamento completo da bateria usando o carregador portátil que acompanha o veículo. Se a gente tiver que usar o VMOB Easy numa tomada antiga, que não tem aterramento e não tem aí a capacidade dos 20 amperes, o que acontece? Pois bem, estou aqui com a extensão instalada lá na tomada antiga. Vamos ligar aqui o VMOB Easy para ver o que acontece. Na hora que eu ligo, o carregador ele faz uma checagem, então ele ainda não está pronto para carregar. Ele está fazendo a verificação do sistema elétrico. Isso aqui é normal, ele leva algum tempo para fazer essa verificação. Terminando aqui a checagem. E olha só, ele deu erro, tá vendo? Esse erro indica que a tomada não tem aterramento. Mas isso não vai impedir de carregar o veículo. Porque no VMOB Easy, se você apertar esse botão aqui do meio e segurar por 10 segundos, vamos lá. Aqui deu 5 segundos. Pronto. Deu os 10 segundos. Agora, o carregador pode ser utilizado. Ele está ignorando o aterramento. Mas isso aqui é para um carregamento emergencial. Você não deve fazer isso, porque sem o aterramento, você fica sem a proteção contra um eventual curto. De toda forma, eu consigo ajustar a potência aqui do carregador. Aqui no caso, eu vou colocar 10 amperes, que é o máximo que essa tomada antiga suporta. Vamos botar para carregar o carro. Vale destacar que o carregador aqui está numa tomada de 110 volts com apenas 10 amperes, o que dá uma potência máxima de 1,1 kW. Mas olha só o tempo que leva para fazer o carregamento do carro. Demora muito mais. O painel está indicando ali 37 horas para o carregamento da bateria. E quando a gente olha no painel, estão chegando efetivamente na bateria apenas 0,7 kW. Então, é possível carregar numa tomada limitada? É, só que vai levar muito mais tempo. O ideal é sempre usar uma tomada 220 que consegue chegar aí nos 20 amperes com aterramento. Agora, usando aí o VMOB Parking, o nosso carregador de parede, mas lembrando, né, que o lado de cá do carregador está num sistema bifásico de 110 volts, onde a gente tem uma fase e um terra. Então a potência máxima desse carregador nessa configuração é de 7,4 kW. O carro está carregando, a gente vê ali a potência de 7. Quando a gente pega o detalhado, 7 kW sendo entregue. Olhando aqui nas informações de corrente, olha lá, quase 220 volts com 32 amperes, que é o máximo que o carro consegue receber. Olhando ali no painel do carro, você já vê que a potência máxima entregue está em torno aí de 6,3 kW. E aí, nesse caso, para completar a bateria, são necessárias 4 horas e 21 minutos aproximadamente. E lembrando, no caso do BYD Seal, em padrão de corrente alternada, essa é a máxima potência que o carro consegue receber, porque ele não tem um carregador embarcado trifásico. E se a gente colocar o carro num sistema trifásico, o que acontece? Como vocês já sabem, o nosso carregador desse lado de cá, ele tem um sistema trifásico, no caso de 220 volts, onde cada fase é 110 volts.
Então a potência máxima do carregador para os carros que aceitam é perto aí de 12 kW, onde usaria as 3 fases com 32 amperes. Mas o que acontece no Seal? Ele só está entregando aqui 3,9. E quando a gente vê aqui a informação de tensão e corrente, olha só, 130 volts com 32 amperes. Por quê? O carregador pode ser trifásico, mas o carro tem um carregador embarcado monofásico, que só aceita no máximo 32 amperes. E aí, se você está no trifásico e a tensão é de 110, seria os 110 volts vezes os 32, que é a potência máxima que vocês viram aqui. E quando a gente olha lá no painel, o que está chegando efetivamente na bateria é 3,3 kW, levando aí cerca de 8 horas para fazer o carregamento completo. Ficou quase que na potência do carregador portátil. Então não adianta com esse carro ter trifásico nem de 220, nem de 380, porque a potência vai ficar limitada. No 380, você vai ter a mesma potência do carregador montado num sistema bifásico. Portanto, no BYD Seal, o que resolve é ter um V-Mobile Wall montado no sistema monofásico 220 ou bifásico de 110, que vai te entregar a potência máxima de 7 kW. Até aqui a gente viu várias coisas muito interessantes no BYD Seal. Tem uma performance muito legal. Por dentro o carro tem um acabamento bonito, né? Também vários recursos, central multimídia com mapa de GPS embarcado, câmera 360 graus, sistema de assistência à condução completo, duplo carregador de celular por indução, entre várias outras coisas que a gente mostrou no vídeo. Mas a BYD acerta todas aqui nesse carro? Não, tem alguns pontos que eu destaquei aqui que precisam ser observados. Primeiro deles, esse carro não tem step, não utiliza um pneu ram flat e também não tem um pneu com sistema self-seal. O que ele tem é o sistema de kit reparo com compressor. A gente sabe que para o Brasil isso pode ser um pouco complicado, principalmente se o usuário tiver o azar de cair num buraco e rasgar o pneu. Aí só vai voltar para casa de guincho. Outro detalhe também, o carregador embarcado do carro é um monofásico que aceita no máximo 7 kW. A gente até entende isso para aqueles carros que tem bateria ali na casa dos 60 kWh, mas aqui é uma bateria de 82 kWh. Quando a gente pega outros carros 100% elétricos nessa faixa de bateria, eles têm carregadores embarcados trifásicos, que aceitam pelo menos 11 kW. E aí fica até uma pergunta, por que o Seal usa esse carregador de 7 se o Dolphin Plus tem um carregador embarcado trifásico e aceita 11. Isso é uma coisa que a BYD também precisa pensar. Apesar da central multimídia ser muito completa, ter várias coisas, ela ainda tem algumas usabilidades pouco intuitivas. Por exemplo, você está com o GPS aberto na tela, ela oculta os comandos do ar-condicionado. Se você pegar isso em outros carros, você vai perceber que eles sempre deixam ali uma barra embaixo com acesso a outras principais funções. Então, o software da BYD, ele precisa evoluir nesse sentido, ser mais intuitivo e mais fácil para os usuários. E não é só a central multimídia, tem também a questão do computador de bordo. Esse carro aqui não tem uma função Trip A e Trip B, onde você consegue zerar os dois, ter ali o consumo da bateria num determinado trecho e o consumo total da bateria. O que esse carro tem é um consumo de toda a história de vida e um consumo apenas dos últimos 50 quilômetros. Vamos lá, né, pessoal? Se você pegar um Argo de entrada ou um Polo de entrada, você tem lá o computador de bordo, A, B e desde abastecimento. Não é difícil fazer isso, é mexer no software. Também tem a questão de alguns ícones no painel à frente do motorista serem muito pequenos e não tem sentido para ser, uma vez que é uma tela gráfica e é só uma programação de ícones maiores. Esse teto também tem aquela cobertura que a gente viu que dá para montar, mas num carro de quase 300 mil, poderia ter ali uma cobertura retrátil, como a gente conhece de outros veículos. E assim, a gente tem algumas questões como essas que eu mencionei que precisam ser revistas. Não são coisas muito difíceis de serem feitas, mas certamente deixaria o carro muito mais interessante.
Como você viu aqui nesse vídeo, o BYD Seal é um modelo muito interessante para quem quer um veículo 100% elétrico, com boa autonomia e uma pegada altamente esportiva, né? Um 0 a 100 muito impressionante. Bom, pessoal, eu já tenho uma dica para vocês. Já existe a linha 2025 do BYD nas concessionárias. Inclusive, o preço público sugerido é aquele ali, ó, R$ 299.800. Mas olha só. Nas concessionárias BYD da Aruj, do interior do estado de São Paulo, nas unidades de Campinas, Valinhos, Indaiatuba, Piracicaba, Limeira e Americana, existem unidades 2024 com um desconto super especial. O carro está sendo oferecido por R$ 265.800. Olha a oportunidade de levar e colocar o Seal aí na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.